Olá, garotada, tudo bem? Meu nome é Tatiana, sou professora de matemática. Hoje eu estou aqui para dar andamento às aulas de matemática do 8º ano do ensino fundamental para vocês. Então, vocês já viram que nós já tivemos uma aula de apresentação e agora nós vamos dar continuidade nesse conteúdo aí do 8º ano, certo? Então, vamos lá. As aulas elas serão apresentadas no canal aberto da televisão, serão apresentadas na internet e também serão apresentadas no aplicativo do @escola, tá? Então, vamos lá, vamos iniciar a nossa aula para vocês não ficarem perdidos aí no conteúdo. Então, iniciando a aula hoje, nós vamos pegar o nosso livro da matemática, a Conquista da Matemática do 8º ano do ensino fundamental. Vamos relembrar a primeira unidade que nós demos início na outra aula. E agora nós vamos dar continuidade no capítulo 2, dentro da primeira unidade. O capítulo 2, dentro da primeira unidade, nós vamos trabalhar operações com os números racionais. Então vamos lá dar uma olhadinha no nosso quadro. Nós vamos apresentar hoje as 4 operações dos números racionais. Vamos lembrar o que é um número racional, vamos lembrar como eles são apresentados, de que forma que eles podem ser apresentados, porque lembre que a matemática ela é tão maravilhosa que ela tem uma continuidade em todos os anos. Então não quer dizer que você viu isso lá no 6º ano que você nunca mais vai ver. Você vai ver no 6º, daí no 7º vai estar um pouquinho mais apimentadinho, mais bonitinho, no 7º, no 8º, até chegar no 1º ano do ensino médio, que vocês vão trabalhar com conjuntos, então vocês precisam saber todas as operações e dentro dessas operações os números naturais, os números reais e aqui agora os números racionais. Então hoje nós vamos trabalhar com as operações dos números racionais. Voltando lá no livro de vocês, abram lá no capítulo 2. Então olha lá, o que diz? Lá ele diz que nós vamos trabalhar a parte fracionária. Vamos relembrar que as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão dos números racionais, tanto na forma fracionária como na forma decimal. Então, 2 formas que os números racionais também podem aparecer. Ele pode aparecer na forma de um número inteiro, por exemplo, aqui ó, um -3 é um número racional também. É só que nós podemos imaginar que se o denominador dele é diferente de 0, ele pode ser apresentado como um número racional. Então, agora, nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar com adição e subtração de um número racional. Como? De que forma? Na forma fracionária. Então, nós temos que estudar o quê? Primeiro caso, frações do mesmo denominador. Então, nós vamos olhar lá que nós temos a soma, a subtração do quê? De 2 frações com denominadores iguais. Vamos lembrar na aula passada o que é uma fração. Uma fração é uma divisão. Então, a parte pelo todo. Então, a parte de cima é o numerador e a parte de baixo é o meu denominador. Então, a parte de cima é o numerador e a parte de baixo é o denominador. Hoje nós estamos olhando aqui essas frações com os denominadores iguais. Então, o que eu vejo ali? 34 sobre 11 menos, abre aqui, ó, o nosso amigo, parênteses, menos 1 sobre 11, que vai ser igual a quanto? Então, veja, quando eu estou fazendo a adição ou subtração de denominadores iguais, de 2 frações, 2, 3, 4 frações, a primeira coisa que eu vou olhar é o denominador. Se ele for igual, maravilha. O que eu faço? Eu vou repetir o meu denominador e vou fazer o quê? Somar ou subtrair. Então, o primeiro passo, se eu estou olhando uma fração, olhar o denominador. Se o denominador é igual, ótimo, a gente repete o denominador e trabalha com a parte de cima, que é o numerador. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado, que é a segunda coisa, tá? Que é um lembrete para vocês, é o sinal. Então, veja, eu tenho 2 sinais aqui. Eu tenho um sinal negativo e dentro do parênteses eu tenho outro sinal negativo. Lembra a regrinha de sinais do 7º ano que nós aprendemos?
quando eu tenho dois sinais que eles são iguais e eu tenho um parênteses, eles estão multiplicando. Se eles estão multiplicando, menos com menos vai dar mais. Então, eu vou repetir a primeira fração, trabalho meu sinal, menos com menos, mais, repete a segunda fração e agora eu posso resolver. Então, meu denominador é igual, maravilha. Arrumei o meu sinal, menos com menos dá mais, e trabalho só com a parte de cima do meu numerador. Então, 34 mais 1, 35. Mas, espera aí, ó, eu tenho um sinal negativo na frente do primeiro. Então, se eu tenho um sinal negativo na frente do primeiro, eu tenho que fazer outro trabalho com minha regrinha de sinal. Sinais diferentes, o que eu faço se eu não estou multiplicando? Se eu estou fazendo adição ou se eu estou fazendo subtração. Então, vejam, regrinha de sinal. Sinais diferentes, eu faço a conta de menos e permanece o sinal do número maior. Então, 34 menos 1, 33. Quem que está compartilhando com o sinal negativo? O número maior. Quem que é o número maior aqui? É o 34 ou o número 1? Nesse caso aqui, o 34 é o número maior. Então, a minha resposta vai ser negativa. Menos 33 divididos por 11, que vai ser igual a menos 3. Então, olha lá, gente. Vamos lá com muita calma nessa hora. Primeira coisa, adição ou subtração ou multiplicação ou divisão de fração, eu tenho que recordar o que? As minhas regras de sinais. Se eu estou trabalhando com fração, a primeira coisa que eu tenho que olhar também é o que? O meu denominador. Se o meu denominador é igual, ótimo, maravilha, repete-se o denominador e trabalhe-se com a parte de cima, que é o meu numerador. Agora, o que eu tenho que fazer quando eu tenho sinais diferentes? Sinais diferentes, eu subtraio, permanece o sinal do número maior. Mas antes de fazer isso, veja no livro de vocês que eu tenho aqui um sinal negativo e entre parênteses o outro sinal negativo. Então, menos com menos vai dar mais. E o resultado vai ser menos 33 sobre 11, que vai ser igual a menos 1. Então, só para a gente lembrar, tanto na adição como na subtração, se eu for trabalhar a fração, eu tenho que olhar a primeira coisa, a parte de baixo, que é o meu denominador. Segundo, regrinha de sinal. Não dá pra gente esquecer nunca mais a regra de sinal. Dando continuidade lá na mesma página. Segundo caso, frações com denominadores diferentes. Daí a coisa já começou a ficar diferente, né? Primeiro eu tenho fração com numerador e denominador. Meu denominador, que é a parte de baixo, é igual, sem problema nenhum. Eu trabalho, repete a parte de baixo, eu só vejo a parte de cima, se tem sinal diferente, se tem sinal igual, trabalho com os sinais. Quando a parte de baixo é diferente, ou seja, quando o meu denominador é diferente, o que eu preciso fazer? Vamos voltar lá no sexto ano. Mínimo múltiplo comum, ou seja, eu tenho que chegar a um denominador igual. Então, se eu tenho menos 3 quintos mais, abre parênteses, menos 1 sexto, eu preciso fazer o quê? Deixar o meu denominador igual. E como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou deixar o meu denominador igual? Eu vou fazer o quê? Mínimo múltiplo comum. Qual que é o mínimo entre 5 e 6? Veja, entre 5 e 6. 5 eu poderia até decompor aqui, 5 e 6, tá? Vai 5 só dá para dividir por 5, então dá 1. 6 dá para dividir por 2, dá para dividir por 3. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 5, 30. Mais uma coisa mais fácil para vocês. Se eu tenho um número primo, é só fazer a multiplicação. 5 vezes 6, 30. Só para lembrar o que é o número primo mesmo? O número primo é aquele que é dividido por 1 e por ele mesmo, que é o caso do 5. O 5 só pode ser divididos por 1 e por ele mesmo. Tá, tirei o mínimo múltiplo comum que deu 30. O que eu faço agora? Depois que eu tirei o mínimo, lembra lá como é que a gente faz o processo? Divide pela parte de baixo, multiplica pela parte de cima. Então, eu vou trabalhar a primeira fração.
30 divididos por 5, 6. Vezes o menos 3 dá menos 18. 30 divididos por 6 dá 5. Vezes 1, menos 5. Porque, ó, sinal negativo, não dá para esquecer esse cara aqui que é negativo. Então, se não dá para esquecer, ou eu vou repetir e depois trabalho o sinal, ou eu já faço direto, tá? Então, mais com menos, deu menos. Menos 1 3/5, repete aqui o sinal negativo. Então, veja o que eu tenho ali. Eu tenho menos 18 sobre 30, menos 5 sobre 30. Os denominadores são iguais? Os denominadores são iguais. Então, o que eu faço? Repete a parte de baixo. E o numerador? O numerador é igual ou é diferente? O numerador, ele é aqui, ó. Já arrumei, mas o que tem nele aqui ao lado do traço de fração? Os sinais, então eu não posso esquecer dos sinais. Sinais iguais na adição ou na subtração, o que eu faço? Somo e permanece o mesmo sinal. Então, 18 mais 5 dá 23. Repete o sinal, menos 23. Gente, isso daí a gente só tá dando uma recordada, tá? Porque regrinha de sinal a gente já aprendeu lá no 7º ano. Então, só para recordar, para poder resolver aqui a fração, quando os denominadores são diferentes, o que eu preciso fazer? Primeiro, tirar o mínimo múltiplo comum. Segundo, divide pelo de baixo, ou seja, pelo denominador, o resultado multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. E os sinais, repete o sinal, mais com menos dá menos, na multiplicação. Então, se tem um sinal fora do parênteses, se tem um sinal dentro do parênteses, eu faço a regra da multiplicação. Mais com menos dá menos. Então, menos 18 com menos 5, menos 23. Ah, mas está menos ali, você somou. Regrinha de sinal, não dá pra gente esquecer, tá? Porque quando os sinais são iguais, eu vou somar e vai permanecer o sinal. Então, se fosse mais 18 e mais 5, seria mais 23? Isso, porque os sinais são iguais. Então, menos 18 e menos 5 é igual a quanto? Ah, é mais 23? Não. Repete o sinal. Se eles são iguais, repete. Então, se está menos uma fração e menos na outra fração, você vai repetir o sinal. Então, menos 18 com menos 5 vai ser igual a menos 23 sobre 30, tá? Então, olha lá, ó. Esse é o nosso segundo exemplo. Embaixo desse nosso segundo exemplo, o que ele está mostrando pra gente? Na forma decimal. Como é que eu faço soma, subtração na forma decimal? Então, veja, o número racional, ele também pode ser representado na forma decimal. O principal que a gente já sabe, que a gente está recordando, que recordar é viver, e a gente não pode esquecer desse detalhe, gente. Quando eu estou trabalhando números na forma decimal, eu não posso esquecer de colocar casinha embaixo de casinha, vírgula embaixo de vírgula. Então, se eu estou colocando a vírgula embaixo da vírgula, eu vou trabalhar numerador com numerador, eu vou trabalhar unidade, dezena, centena, casinha embaixo de casinha, e isso daí a gente já vai dar continuidade, vocês já vão saber do que eu tô falando. Olha aqui, ó, eu tenho na forma decimal, de que forma que eu vou resolver? Então, eu apresentei para vocês na forma de fração, que é uma divisão, né, tem o traço de fração. Eu apresentei para vocês agora na forma decimal. Imagina que lindo que vai ficar na hora que aparecer em uma expressão numérica isso, né? Então, vai ser quiz show de bola, porque vai ser um desafio para vocês. Olha lá, eu tenho o número 7,88 menos o número 3,50. Eu montei aqui o quadradinho que está no livro de vocês, então é só da sequência, e coloquei, ó, você vai colocar unidade embaixo de unidade, dezena, vírgula embaixo de vírgula. Então, se eu estou subtraindo, 8 menos 0, 8. 8 menos 5, 3. Vírgula embaixo de vírgula, repete a vírgula. 7 menos 3, 4. Resposta, 4,38. Então, o importante é colocar vírgula embaixo de vírgula. Se está faltando algum número, o que eu vou fazer? Completa com 0. Olha lá, ó. 13,49.
menos 0,25, eu poderia colocar um zero aqui embaixo do 1 também, sem problema nenhum. Só poder ter uma visualizada ali um pouquinho mais concreta para gente. Então, 9 menos 5, 4. 4 menos 2, 2. 3 menos 0, 3. 1 menos 0, ou 1 menos nada, 1. Então, resposta 13,24. Então, antes da gente dar sequência, o que a gente precisa deixar bem recordado aí? Fração, voltando lá. Fração. O número racional ele pode ser apresentado na forma de fração com os denominadores iguais. Se os denominadores são iguais, o que eu faço? Repete o denominador, soma ou subtrai o numerador. Só sempre cuidando com a regrinha de sinais. Na sequência, quando os denominadores são diferentes no número racional, eu tenho frações com denominadores diferentes, o que eu faço? Lembrando lá, tira o mínimo múltiplo comum, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. É o que eu sempre falo, gente. Multiplica, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Só pra gente não esquecer. Multiplica, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, certo? Quando os denominadores são diferentes. E na forma decimal, ou seja, quando tem vírgula, coloca vírgula embaixo de vírgula. Se eu não sei quais são os números, está faltando um, completa com zero a parte de baixo, sem problema nenhum. Então coloca vírgula embaixo de vírgula e faz a conta normal. Se é mais, se é menos, só sempre cuidando a regrinha de sinal. Nesse caso aqui não vai ter problema nenhum. Isso aí está no livro de vocês, vocês não vão precisar se preocupar em copiar agora, porque a gente só está recordando. Olha lá, o número 3, colocando em prática. Aliás, esse é um quiz assim excelente para a gente resolver, né? Colocando em prática, tá no livro de vocês. Podemos transformar em ação um número na forma decimal e vice-versa. Ou seja, então a gente pode transformar tanto um número que está na forma de fração na forma decimal, como na forma decimal na forma de fração. Como é que será que eu vou fazer isso, né? Então, veja, só dá uma olhadinha na página que nós acabamos de olhar, tá? Que nós acabamos de falar, de relembrar. Vocês estão com o livro aí. Então, pega o caderno de vocês e vamos passar isso para o caderno. O exercício número 3, tá? Esse exercício, ele tá ali. Você tem a primeira letra A, menos 7 oitavos, mais 4,5. A letra B, C, D. A letra E, eu tenho o número inteiro, 123 menos 35,4. A letra F, sossegado, né? São números na forma decimais. Então, 1.347,01 mais 132,86. Daí, na letra G, eu tenho duas frações com denominadores diferentes. O que eu preciso fazer? Tirar o mínimo múltiplo comum. E na letra H, eu tenho o número inteiro menos um número na notação decimal, certo? Então, eu vou dar 5 minutos para vocês resolverem esse quiz, beleza? Vamos lá, na tentativa, copia lá bem certinho no caderno, resolve com calma. Não precisa copiar o exercício, faz letra A, resolve, resposta. Letra B, resolve, resposta, certo? Vou dar 5 minutinhos, vamos cronometrar. Lembrando que esse exercício está na página seguinte ao exemplo, né? Então, do exercício, nós estamos no capítulo 2 do livro, vocês podem acompanhar, dá para dar uma voltada, pode olhar, pede ajuda aí para quem está do teu lado, vamos fazendo.
bem ali no exercício, colocando na prática. Veja que no exercício, na letra A, eu tenho a fração menos 7 oitavos mais 4,5. Eu tenho duas formas de resolver isso. Uma delas é qual? Ou eu transformo a 4,5 que está na notação decimal em fração, ou eu transformo os 7 oitavos na forma decimal. Para transformar os 7 oitavos na forma decimal, o que eu preciso fazer? Eu preciso dividir a parte de cima pela parte de baixo. Então, vai ser 7 divididos por 8. Agora, se eu achar mais fácil, como é que eu coloco aquele 4,5 na forma de fração? Gente, para colocar um número decimal na forma de fração, o que eu faço? Eu pego 4,5. O que eu faço? Quantas casas tem depois da vírgula? Tem uma casa depois da vírgula. Então, se tem uma casa depois da vírgula, então vai ser uma dezena. Então, vai ser 45 divididos por 10. Então, vai ficar como isso? Se eu colocar no quadro... o que eu vou colocar? 4,5, eu vou colocar 45 divididos por 10, na forma de fração. Daí, o que eu faço? Eu tiro um mínimo múltiplo comum entre 10 e 8, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Na letra B, só tirar o mínimo entre 4 e 5, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Na letra C, mesma coisa, tira o mínimo porque os denominadores são diferentes. Na letra D, 79,05 menos 12,4. Olha lá, tá faltando um zero ali. Como é que eu faço? Não tem problema, vamos fazer aqui, ó. 79,05 menos 12,4, né? Então, coloca um zero aqui do lado, sem problema nenhum. E resolve a questão. Então, 12,4, não é 12,04, tá? Só isso que a gente tem que tomar cuidado. Na letra E, 123 menos 35 sobre 4. 123 não é um número inteiro? Então, se ele é um número inteiro, eu tenho o quê? O número 1 embaixo dele. Então, o que eu faço de novo? Eu vou pegar o 123, vou colocar o número 1 embaixo, porque ele é um número inteiro, menos 35 sobre 4. Aí tira o mínimo entre 1 e 4, que vai ser 4, né? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. A letra F, a mesma coisa que a letra D. Na letra G, eu tenho que tomar cuidado com quem aqui? Então, veja, são duas frações. Se são duas frações, o que eu preciso fazer? Tirar o mínimo múltiplo comum. Mas eu tenho que tomar cuidado com o que também? Com a regrinha de sinal. Então, mais com menos dá menos. Então, vai ficar 49 sobre 7 menos 18 sobre 3, que vai ser igual a quanto? Tira o mínimo múltiplo comum, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, certo? Na letra H, 50 menos 4,99, sem problema nenhum. 50 tá ali, é o quê? É um número inteiro. Então, eu vou colocar 50, menos 4,99. Veja, vírgula embaixo de vírgula. E resolve a conta. Mais 2 minutinhos para vocês resolverem e a gente já vai ver como é que vai ficar esse resultado aí. Vamos ver como é que vai ficar isso daí.
vocês já fizeram e já deu pra gente ter uma noção de como é que ficou. Olha lá se deu certo o nosso resultado. Será que deu certo? Menos 7 oitavos mais 4,5, resposta deu 29,8. Então, ele fez a opção do quê? Você que sabe, não está errado se você transformou em fração ou se você fez a divisão, a resposta tem que dar 29,8 ou 29 divididos por 8 dá a resposta. Também não está errado se você fez de uma forma ou de outra também, tá? A letra B, 141 por 20, né? O que ele fez? Tirou o mínimo entre 4 e 5, que dá 20, dividiu pelo de baixo, multiplicou pelo de cima, somou, porque só tem um sinal de mais, deu 141 divididos por 20. Na letra C, o que eu tenho? O 8 sobre 11 menos o 5 sobre 3, tirou o mínimo, que deu 33, dividiu pelo de baixo, multiplicou pelo de cima. Nos dois lados, vejam que o sinal, tanto de um lado como do outro, é negativo. Então, se os sinais são negativos, o que eu faço? Eu vou somar ou vou subtrair? Se eu tenho sinais iguais, eu somo e permanece o sinal. Então, deu menos 79 divididos por 33. Na letra D, olha lá, 79,05 menos 12,4, o que deu? 66,65. Na letra E, o 123 menos 35 sobre 4, o que aconteceu? Tirou o mínimo entre 4 e 1, que deu 4, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, dos dois lados, resposta 457 divididos por 4. Na letra F, tudo na casa ali na notação decimal, deu 1479,87. Na letra G, a resposta foi 1, né? Tirou o mínimo entre 7 e 3, que dá 21, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Dos dois lados, resposta deu 1. E na letra H, 50 menos 4,99, mesma coisa. O que ele fez? Ele preferiu colocar a resposta na notação decimal. Então, se está na notação decimal, 50,00 menos 4,99 deu 45,01, tá? Então, vejam lá as formas que podem ser apresentadas os números racionais, tanto na forma de fração como na forma da notação decimal, beleza? Vamos dar, então, andamento na coisa. Primeiro, nós vimos adição, subtração na notação decimal. Agora, nós vamos ver o quê? A multiplicação dos números racionais. Nós vamos ver a multiplicação e, na sequência, a divisão. Como é que eu faço a multiplicação na forma fracionária? Veja, multiplicação entre duas frações, o que é? Isso nós já vimos, tá? Lá no passado, mas nós já vimos e vamos relembrar. Agora, sempre com um pouquinho, uma pitada a mais aí de purpurina, né? Então, olha lá. Menos 4 sobre 9 vezes menos 15 sobre 7. Então, olha lá. Menos 4 sobre 9 vezes menos 15 sobre 7. É uma multiplicação entre duas frações. Na multiplicação entre duas frações é o que tem de mais fácil, ao meu ver, né? Porque a gente multiplica a parte de cima pela parte de cima, ou seja, o numerador pelo numerador, a parte de baixo pela parte de baixo, o denominador pelo denominador. Eu só não posso esquecer da regrinha de sinal. Veja, eu tenho dois sinais, e os dois sinais são negativos. Então, menos com menos na multiplicação vai ser mais. Então, a minha resposta vai dar positiva. Outra coisa que eu posso deixar aqui de regrinha para vocês é que na multiplicação, quando os sinais são iguais, permanece positivo. Então, mais com mais dá mais, menos com menos dá mais. Os sinais são iguais, em ambos os lados eu estou multiplicando, o resultado vai ser positivo. Então, o que eu faço para resolver a multiplicação de fração? Multiplica a parte de cima com a parte de cima, ou seja, numerador com numerador, parte de baixo com a parte de baixo, vai dar a resposta 4 vezes 15, 60, 9 vezes 7, 63. Menos com menos dá mais. Então, o que ele deu ali? 20 sobre 21, mas eu estou vendo ali 60 sobre 63. Ele simplificou, né? Ele simplificou até eu não conseguir simplificar mais. Então, eu posso
por 2, dividir em cima e embaixo, eu posso começar por 3, eu posso passar direto para 10, eu posso passar para 20, eu não sei, eu vou simplificar. Mas se você chegou só na resposta 60 sobre 63, não está errado também, certo? Depende de como que o exercício, ou o que está sendo pedido para vocês, se já tem um lugar lá para você responder. Então, o que eu faço? Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, e não podemos esquecer a regrinha de sinal, certo? E se me aparece daí na formação ali, não em fração, mas ensina a notação decimal, ou seja, com vírgula, mesma coisa, não tem diferença. Então, o que eu vou fazer? Primeiro vezes o primeiro algarismo vezes o segundo. Repete embaixo, mesma coisa, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 4, 4, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Como que eu vou colocar vírgula? Daí aqui não é vírgula embaixo de vírgula não, tá, gente? O que eu tenho que fazer? Eu vou colocar vírgula depois que eu fizer a soma das casinhas. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Eu tenho uma casa aqui em cima e outra aqui embaixo. Então, 1, 2 casas eu vou contar. 1, 2 casas eu vou contar. E daí eu coloco a vírgula, certo? Isso daí a gente só está relembrando, ok? Então, nós estamos lembrando que quando eu tenho uma multiplicação de frações, eu multiplico a parte de cima com a parte de cima, a parte de baixo com a parte de baixo, trabalho a regrinha de sinal. Quando eu tenho na notação decimal, faço a multiplicação normal. Primeiro elemento pelo primeiro pelo segundo, repete a parte de baixo, só que na hora de contar as casinhas para colocar vírgula, eu tenho que contar a partir de cima. Então, uma casinha, 2 casinhas depois da vírgula. 1, 2 casinhas, 8,82. Certo? Então, vamos dando sequência. Nós vamos para a divisão de números racionais. Então, veja, olhamos a adição dos números racionais, dos números fracionários e dos números decimais, a notação decimal. Nós olhamos a multiplicação e agora nós estamos vendo o que? A divisão dos números racionais. O que eu faço para resolver a divisão dos números racionais? Olha lá, vamos dar uma olhada, né? O que vocês estão achando lá? Para dividirmos dois números racionais na forma fracionária, mantemos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, o que eu sempre falo para os meus alunos? Na divisão, como na multiplicação de fração, é a coisa mais fácil. O que eu tenho que fazer? Repete a primeira fração. Então, deixa lá o 12 sobre 7 quietinho, lá não mexe nele. Muda o sinal de divisão para multiplicação. Então, se eu estou dividindo, para poder resolver, eu preciso passar para multiplicação. E inverte a segunda fração. Inverte a segunda fração. Para poder inverter a segunda fração, o que eu faço? Eu pego a parte de baixo, deixo na parte de cima e a parte de cima vai para a parte de baixo. A única coisa que eu não posso esquecer de colocar é o sinal, tá? Então, se eu tenho um sinal negativo, ele vai me acompanhar. Eu não posso esquecer desse detalhe. Nunca esqueçam do sinal. Então, repetindo, repete a primeira fração, muda o sinal de dividir para multiplicar. Na segunda fração, cuidado com o sinal ali, se é mais ou se é menos. E inverte a fração. Inverter a fração é pegar a parte de baixo, o denominador vai ficar numerador e o numerador vai se transformar em denominador. Daí faz a multiplicação. 12 vezes 4, 48. 7 vezes 1, 7. Mais com menos dá menos, certo? Então, aí é a multiplicação de duas frações. Duas frações, certo, gente? Agora, vejam bem. O que eu tenho que tomar cuidado? Eu tenho que tomar cuidado agora quando eu for fazer uma divisão entre dois números na notação decimal. Então, cuidado. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso fazer de algumas formas, né? Chegando no resultado, a forma que você achar que é melhor para mim, sem problema nenhum. Mas eu tenho uma dica aqui do livro de vocês, que é bem sossegado. Olha lá. Na forma decimal, para obtermos o quociente, ou seja, o resultado da divisão,
entre dois números racionais na forma decimal, agora eu estou falando números com vírgula, por isso que é na forma decimal, podemos multiplicar os dois termos por uma mesma potência de 10. Ou seja, eu vou pegar os dois lados e vou multiplicar por 10, né? E obtemos o número natural como divisor. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a intenção de que eu multiplique ambos os lados por 10 é que ele vai me dar, em vez daqui, ó, desse lado, o divisor, ele for um número com vírgula, ele vai ser um número natural, ou seja, um número natural que não vai ter vírgula. Então, 12,66 vezes 10 dá 12,6. Divididos por 3. Por que 3? Porque eu peguei o 0,3 e multipliquei por 10 também. Então, vejam, se eu for resolver desta forma um número, uma divisão na notação decimal, ou seja, com vírgula, eu não posso esquecer de multiplicar tanto de um lado como do outro. A partir do momento que eu multiplico um lado, eu tenho que multiplicar o outro também para me facilitar a vida, tá? Daí resolve-se normalmente do jeito que a gente está acostumado. Para cortar a vírgula, coloca a quantidade do lado divisor de zeros que são necessários e se resolve daí a divisão, certo? Então, só tomar cuidado com duas coisas. Aqui, a primeira em cima, quando eu estou fazendo uma divisão na forma fracionária, repete a primeira fração, muda o sinal de divisão para multiplicação e inverte a segunda fração. Daí multiplica a parte de cima pela parte de cima, a parte de baixo pela parte de baixo, certo? Quando é na notação decimal, para facilitar a vida, a gente multiplica por 10 ambos os lados, daí eu faço a minha divisão. Ah, mas eu não quero dividir porque eu já sei dividir com vírgula, eu corto, eu acrescento, sem problema nenhum. Cada um faz do jeito que acha melhor. Você vai chegar no resultado sem problema nenhum. Essa é uma forma, de repente, mais fácil de você poder entender para fazer a divisão. Então, veja, 4 coisas que a gente relembrou aqui, tá? A primeira, adição. A segunda, subtração. Terceira, multiplicação e divisão. Do quê? De números racionais. Os números racionais são os números que eles podem ser representados na forma de fração, na notação decimal, que é o que nós estamos vendo aqui, né? O número natural também, ele pode também estar dentro do número racional, porque um número inteiro, por exemplo, 3, ele é 3 divididos por 1, por exemplo, ele pode ser representado também. Mas aqui nós estamos trabalhando com fração e notação decimal, legal? Olha lá, colocando em prática, esse é o nosso quiz de agora, tá? Então vamos lá. Quero ver o que vocês vão conseguir fazer junto com o Bob Esponja. Olha lá. 5,4 vezes 3,1 menos 45 divididos por 49 vezes 48 divididos por 18. Letra C, 8,7 vezes 5 quartos. Letra D, menos 36,15 vezes menos 50 sobre 12. Letra E, menos 4,6 vezes 0,7. Letra F, 19,3 vezes 23,7. Letra G, 11,05 vezes menos 4. E letra H, 3,9 vezes 2,02. Gente, vou dar um tempo para vocês resolverem esse quiz, tá? Mas prestem atenção, vamos recordar lá o que a gente fez agora há pouco. Notação decimal, quando eu tenho vírgula, estou multiplicando, multiplica normal, só conta as casinhas, quantas casas tem depois da vírgula e conta de trás para frente após o primeiro número e coloca a vírgula. Na letra B, eu tenho duas frações, estou multiplicando, moleza, né? Multiplica a parte de cima pela parte de cima, a parte de baixo pela parte de baixo e não esquece da regra de sinal. Menos com mais dá menos na multiplicação. Na letra C, eu tenho um número na notação decimal vezes uma fração. O que eu posso fazer? Aqui eu tenho duas formas. Uma, ou eu transformo 5 quartos em notação decimal, ou
o 8,7 em forma de fração. Como é que eu faço mesmo? Tá, agora há pouco na apresentação anterior. Eu posso multiplicar aqui, ó, 8,7 vai dar 87 divididos por 10. Por que por 10? Quantas casas tem depois da vírgula? Uma, então é 1, 0. Letra D. Tenho multiplicação de duas frações, normal, multiplica a parte de cima pela parte de baixo. Letra E, eu tenho multiplicação entre dois números na notação decimal. Não esquece da regra de sinal, menos com menos, quanto que dá na multiplicação. Multiplicação entre duas frações. Na letra G, eu tenho uma multiplicação entre um número inteiro e um número na notação decimal. Também não tem problema, é a mesma coisa, multiplica e conta quantas casinhas vou colocar a vírgula. E na letra H, a mesma coisa, multiplica e conta quantas casinhas tem depois da vírgula, tanto de um como do outro, certo? Então eu vou dar um tempo para vocês resolverem esse quiz, 5 minutinhos, e a gente já volta para ver como é que ficou o resultado de vocês. Joia? Então vamos lá. Então o tempo está passando, esse conteúdo aí está no livro de vocês, então dá para vocês fazerem com calma esse quiz, vamos fazendo devagar, pensando em todos, dá uma volta na página lá, o que foi trabalhado, o que não foi trabalhado, olha lá, tudo que tem aqui foi trabalhado nos exercícios anteriores, tá? Então vamos lá. Vamos ver o que está passando aí. Não esqueçam que quando tem vírgula, se eu estou multiplicando, se eu estou dividindo, o que fica mais fácil, se fica mais fácil eu multiplicar, por exemplo, ali na letra C, transformar em fração, ou pegar a fração e passar como divisão. Vamos lá, mais um minutinho e a gente já tá indo lá ver como é que ficou. Então, aqui, a partir do momento que eu tenho duas frações e dentro dessas frações eu tenho sinal negativo, eu não posso esquecer da regrinha de sinal, tá? Não dá para esquecer a regrinha de sinal. Na letra D, eu tenho duas frações, eu vou pegar e vou multiplicar a parte de cima pela parte de cima, a parte de baixo pela parte de baixo, menos com menos dá mais, certo? Então, vamos lá. Vamos ver como é que ficou isso? Depois. Olha lá, colocando em prática mais uma vez, mais um quiz aí para vocês, né? Esse daí tá de arrepiar, até o menino ficou meio preocupado. O que tá acontecendo, né? Encontre os conceitos das divisões a seguir. Então, mais uma divisãozinha para vocês, mais um quiz, vamos fazendo. Vamos sair craque nesses quiz aí. Mais 2 minutinhos pra gente finalizar. Então, nesse primeiro aqui eu tenho na letra A 16,38 divididos por 1,3. Lembram como é que eu faço essa divisão? Lembram como é que eu fiz nas duas apresentações anteriores? Multiplica por 10 o 16,38 e divide por, pega a segunda parte lá, o menos 1,3, multiplica por 10 também, que vai dar 13.
Daí vai ficar mais fácil de fazer a divisão. Na letra B eu tenho duas frações, né? O 42 sobre 13 menos 42 sobre 13 divididos por menos 7 sobre 26. Eu não posso esquecer que eu tenho dois sinais aqui, ó. Né? Se eu estou dividindo, o que eu tenho que fazer? Lembram daqui a gente falou agora há pouco? Repete a primeira, muda o sinal da divisão para multiplicação e inverte a segunda fração. Inverte a segunda fração, mas não esquece do sinal negativo. Então, olha lá, se está menos 7 sobre 26, vai ficar 26 sobre 7, mas permanece daí o sinal. Na letra C, eu tenho menos 1,397 divididos por menos 20,5. Não esqueçam da regrinha de sinal. Se eu estou dividindo e eu tenho uma regrinha de sinal, eu tenho vírgula aqui, tanto de um lado como do outro, aquela forma que foi apresentada que fica mais fácil. Multiplica por 10 que fica daí mais fácil de fazer a divisão. Na letra D, 5 divididos por 78 sobre 3. 78 sobre 3. 5 é um número inteiro. Repete a primeira, muda o sinal, inverte a segunda. Porque o 5 é como se fosse um número inteiro. Se ele é um número inteiro, então ele é 5 sobre 1. Então, 5 sobre 1 vezes menos 3,78. 3 sobre 78. Letra E, 501,3 divididos por 7,5, mesma coisa, faz a multiplicação dos dois lados e daí a divisão que fica mais fácil. Isso na letra F e na letra G. Então, gente, esse quiz, ele deu sequência. No desafio agora para próximo, é um desafio que será um quiz. Esse quiz vocês vão resolver e nós vamos dar continuidade na próxima aula, tá? Então, olha lá, presta atenção, copie. A figura mostra duas barras idênticas de chocolate, que foram divididas cada uma delas em partes iguais. A área destacada representa a quantidade de chocolates consumidos por uma pessoa. Então, veja, eu tenho duas barras de chocolate. Então, a quantidade total de chocolate consumido, indicado na figura, pode ser representada por um número racional, ou seja, tanto na forma de fração como na forma da notação decimal, ou na forma fracionária ou na forma decimal. Quais são esses números? Então, esse é o quiz que vocês vão resolver agora, tá? Vocês vão resolver e na próxima aula nós damos continuidade, beleza? Então, tá bom, gente. Até a próxima. Estudem, foquem, fiquem com o livro aí ao lado, vejam quais são as dificuldades, nós vamos dar uma retomada na próxima aula também, tá bom? Beijos, até a próxima!